Por gentileza, abre comigo a sua Bíblia. No livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, eu quero ler com você a partir do versículo 6. Mateus 26, versículo 6, e vou ler até o 10 junto com você, para introduzirmos a mensagem nesta noite. Amém? Todos se encontraram? Diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça. Quando ele estava sentado à mesa, e os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço, e dar-se-á o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disseram-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Feche seus olhos. Senhor, graças nós te damos por essa palavra, por aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu te peço, Espírito Santo, fale conosco, fale em nossas vidas através desse texto, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar a nossa vida, venha trazer sobre nós um esclarecimento desta palavra que já foram lidas várias vezes, meu Deus. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que a Tua igreja venha receber esta mensagem, Pai, nessa noite, e que o Senhor venha falar conosco de uma forma sobrenatural, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, trazer sobre nós o esclarecimento pleno da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se assentar, por gentileza, em nome de Jesus. O título da minha mensagem nessa noite é: o que farei com a oportunidade? Este livro hoje fala, no livro de Mateus que nós lemos nesta noite, fala de um jantar que acontecia na cidade de Betânia. Jesus participava de um jantar, e esse jantar era na casa de um homem chamado Simão. Simão era o homem que foi, há tempo atrás, acometido por uma lepra, e acabou que, pelo fato de ele ter sido acometido por esta lepra, o apelido meio que ficou. Então eles diziam assim: olha, o jantar estava na casa de Simão, o leproso. Simão estava servindo o jantar em sua casa, e esse dia, um convidado dele era o Senhor Jesus. O Senhor foi convidado para estar jantando na casa deste homem. E diz o texto que no meio do jantar aparece uma mulher, e esta mulher ela trazia em suas mãos um vaso. E diz o texto bíblico que dentro desse vaso, ela tinha um unguento de muito preço. Na realidade, não só um unguento era de muito preço, de um preço elevado, como diz algumas traduções. Na realidade, o próprio vaso também era muito caro. Os estudiosos dizem que o preço do unguento, junto com o preço do vaso, equivaleria a um ano de trabalho de um trabalhador comum. E esta mulher então, ela invade aquela casa, ela entra naquela casa, e ela vai até Jesus, que estava sentado sobre a mesa na hora da janta. Ela vai, quebra esse vaso de alabastro, pega o óleo que está dentro e coloca sobre a cabeça de Jesus.
o vaso que ela tinha na mão, o vaso de alabastro geralmente era um vaso largo, mas o gargalho bem fininho, muito fininho, para que não pudesse voltar o cheiro da essência do óleo que tivesse colocado dentro deste recipiente. Então ele precisava de ficar bem vedado, bem tampado, para que a essência do óleo não saísse sobre a abertura de cima desse vaso, onde saía o óleo. E este óleo de unguento, de nardo puro, era um óleo muito precioso para aquela época. E esse óleo, ele era utilizado para ungir os pés de um convidado de honra. Então tinha uma tradição entre algumas famílias judaicas que, se eu recebesse um convidado de honra, quando ele adentrasse sobre a minha casa, eu pegaria uma pequena porção deste óleo e colocaria na ponta dos seus pés. E assim, em outras palavras, eu estava dando boas-vindas a este homem, dizendo que ele era, ou que ele é, um convidado de honra naquela casa. Era uma pequena porção que deveria ser usada quando recebesse esse tipo de pessoa. Mas esta mulher, ela vai muito além daquilo que era normal, porque ela entra nesse recipiente de janta, no lugar da janta, na casa de outra pessoa, ela vai e coloca então aquela situação de colocar o óleo sobre Jesus, mas ela não queria derramar o óleo de forma lenta, de forma devagar, porque certamente ela seria interrompida pelos homens que ali estavam. Ela não poderia fazer isto. E o usual não era ungir a cabeça, e sim os pés. Então aquela mulher, para poder então ofertar aquilo que ela tinha guardado, aquilo que ela tinha em suas mãos o mais rápido possível, ela não pensou duas vezes. O que ela fez? Eu não vou esperar o óleo sair aos poucos, eu vou quebrar este vaso, e vou pegar este vaso de uma vez só, e vou colocar sobre as cabeças do homem que eu quero honrar. E assim esta mulher adentra aquela casa, quebra este vaso caro, pega o unguento todo que estava no vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus. Na realidade, esta mulher, ela procurava uma oportunidade de honrar a Jesus. Ela queria tão somente ter um tempo, nem que fosse um tempo pequeno, para poder então oferecer a Ele a sua oferta, oferecer a Ele talvez o seu sacrifício, porque possivelmente esta mulher, ela precisou de muito tempo, de muito dinheiro, de muito recurso e de muitas oportunidades para poder então conseguir chegar naquele momento, conseguir chegar naquele tempo e executar aquilo que ela tinha planejado. Você já imaginou alguém quebrar um vidro de perfume na hora da sua janta? Jantando com os convidados, Simão estava, e aquela mulher, mesmo que como intrusa, ela vai e praticamente atrapalha o jantar. Ela derrama uma coisa com um cheiro totalmente diferente da janta, um cheiro totalmente diferente naquele ambiente. Então quando os homens se levantam então e começam a repreendê-la, começam a dizer assim: isso é um desperdício, talvez chateados por ela fazer algo em hora errada, inoportuna, talvez por ela fazer esta unção em momento que não era o apropriado. Mas quando Jesus percebe que há uma indignação de alguns homens em relação a esta mulher, o que Jesus diz: olha, não importune ela, não incomode esta mulher, não venha magoar esta mulher,
porque o que ela fez por mim hoje é uma coisa que vai ter que ser lembrada por todo mundo em todo tempo, porque ela hoje está me colocando óleo como se fosse o meu sepultamento. Ela está me ungindo para o meu sepultamento no dia de hoje, e na realidade eu não quero que ninguém moleste essa mulher. E quando Jesus defende esta mulher, então, dizendo para os homens assim: olha, não molestais, não atrapalhe, não venha chateá-la, não venha magoá-la, não venha importuná-la. O que o Senhor estava dizendo é: ainda que vocês acham que é errado a atitude que ela teve, ainda que vocês acham que é inoportuno ela derramar esse óleo na hora da janta, num momento tão especial, eu prefiro que assim seja, eu agradei, eu quero que ela seja lembrada, porque na realidade essa mulher hoje, ela está me honrando. Em outras palavras, Jesus disse isto. Esta mulher honra a Jesus nessa casa, nesse jantar. E naquela casa havia um homem que estava ali também, que também foi uma das pessoas que falou que era um desperdício fazer isto, por nome Judas. Nesse jantar, Judas estava. Judas foi um que disse assim: olha, isso é desperdício. Não precisava de gastar tanto óleo para poder ungir o homem. Não precisava de gastar tanto óleo, isso é um desperdício para poder ungir uma pessoa. Para reconhecer a honra de uma pessoa não é necessário tudo isto. Mas quando este homem estava à mesa também, diz o texto assim, que passou-se um outro dia, e no outro dia esse mesmo Judas, que indagou esta mulher acerca da sua oferta, ele vai até os principais sacerdotes da cidade que queriam pegar Jesus, que queria prender Jesus. Então quando ele vai naquela cidade, diz a Bíblia, no versículo 14, 15, que ele foi ter com os principais sacerdotes, e quando ele chegou perto dele, ele diz assim: o que vocês querem me dar para que eu entregue a Jesus? O que vocês vão me dar? O que vocês querem me dar como oferta? Como um dinheiro? Como uma recompensa? Para que eu entregue a Jesus? Porque eu sei que vocês buscam a Jesus e eu estou com Ele todos os dias. Eu me assento com Ele todos os dias e eu tenho hoje condições de entregar Ele a vocês. E quando então Judas se oferece para os principais sacerdotes para entregar a Jesus, no versículo 15, fala assim que eles pesaram 30 moedas de prata, entregaram a Judas, recompensando ele pelo serviço que ele ia fazer, que era entregar o seu mestre aos sacerdotes. No versículo 16, fala assim que desde então Judas buscava a oportunidade de entregar a Jesus. Na realidade ele já tinha sido recompensado, mas agora faltava a parte dele no plano, que era de entregar a Jesus. Judas volta para a mesa, volta a estar com Jesus, mas agora ele está ali totalmente comprometido com os sacerdotes, e ele esperava somente um vacilo, somente um erro, somente a ocasião oportuna, o momento oportuno de poder entregar Jesus ao sacerdote. João, no capítulo 13 do Evangelho, diz assim que após isso tudo, no dia da ceia, Judas se assenta com Jesus à mesa, ceando com Jesus, ceou com ele. E ao término da ceia, Jesus pega uma toalha, começa a lavar os pés de todos os discípulos, inclusive de Judas. E neste jantar, nessa ceia, é que Judas então é revelado. O Senhor fala com ele assim: olha,
não, eu vou te dar aqui o pão. E quando ele mete a mão no prato com o Senhor, diz algumas versões dizem que ele pegou um bocado de pão e colocou na boca de Judas. E quando este momento acontece, é revelado o traidor. E o que o Senhor disse para ele naquela tarde era assim: o que você vai fazer, faze-o depressa. O que Jesus disse para esse homem, Judas, é dizendo assim: olha, eu sei o que você vai fazer. Você está procurando somente uma ocasião para poder executar o seu plano. Você já foi lá, já se entregou, já se vendeu. Mas você está querendo fazer, esperando uma oportunidade de me entregar. Mas o que você quer fazer, não precisa de esperar mais. Faz depressa, vai, pode ir. E quando Judas sai para poder executar o plano que estava combinado com os sacerdotes, no versículo 30 fala assim, que tendo tomado o bocado, ele saiu. Ele sai da mesa. Judas sai da presença de Jesus. Ele sai do lugar da comunhão. Ele sai do lugar onde estava lavando os pés. Ele sai do lugar onde Jesus estava dando suas últimas instruções aos discípulos. E quando ele sai, a palavra do Senhor diz assim, que já era noite. A noite chegou. E quando ele é revelado de noite, Judas sai aos sacerdotes para poder então executar, terminar o plano que ele tinha começado. A oportunidade que ele precisava não era mais necessário, por causa que o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus, já estava pronto para entregar a sua vida na cruz do Calvário. E paralelo a isso, acontecendo um desejo de um homem chamado Herodes. Lucas, no capítulo 9, no versículo 7 a 9, diz assim que Herodes era um homem que queria ver Jesus. Ele era um homem que buscava a oportunidade de ver Jesus. E ele perguntava, quando trazia alguém alguma informação sobre Jesus, de 3 anos atrás, antes do acontecimento, o que ele dizia? Quem é este de quem eu ouço dizer tais coisas? De quem que vocês estão dizendo, porque João está encarcerado? De quem que vocês estão falando desse homem? Eu quero ver, eu quero conhecer esse Jesus. E quando Judas entrega Jesus, é o momento ideal para que Herodes pudesse oportunizar então e concretizar essa oportunidade que ele tinha. Porque Jesus não estava em suas andanças mais. Jesus agora preso na sala de Pilatos. E quando ele está preso ali, que Judas o entregou, o que acontece? Herodes fica sabendo que Jesus está agora num lugar retido, detido, e assim Herodes resolve ir vê-lo. No capítulo 23, no versículo 8 de Lucas, a palavra do Senhor nos fala assim que Herodes, quando ele chega então onde Jesus estava, ao contemplar, ao ver Jesus, ele se alegra. Herodes fica alegre no princípio ao ver Jesus, porque o que Herodes queria na realidade era ter um encontro com Jesus para poder experimentá-lo. E assim Herodes, quando viu Jesus, ele começou a pedir que Jesus pudesse fazer algum sinal. Pedia a ele assim: olha, faça isso para que eu possa ver Jesus. Olha, faça aí um milagre para que eu possa de fato entender como que acontece. Porque eu ouço falar de ti, mas eu nunca vi você fazendo um sinal algum. Faça aí agora algum sinal. E Jesus ficava em silêncio neste momento. Ele interrogava, pedia sinal, mas Jesus nada respondia.
O silêncio de Jesus era a resposta para Herodes. E quando então acontecia deste homem, quanto mais interrogava, mais Jesus ficava calado. E assim no versículo 9, fala assim, no versículo 11, diz assim que Herodes com seus soldados desprezou a Jesus. Ele esperou por 3 anos, pelo menos, para que pudesse vê-lo, para que pudesse encontrá-lo. E quando acontece a ocasião correta, o tempo certo deles se encontrarem, a Herodes vai e começa a buscar alguma coisa para poder fazer uma vontade que era dele somente. Mas como ele não acontece, ele despreza Jesus. No versículo 11 fala que ele escarnece de Jesus junto com os soldados. Ele faz uma turma com os soldados que ali estavam a serviço dele, e começa a escarnecer de Jesus, começa então a dizer mal de Jesus, começa então a desprezar o nosso mestre. E quando acontece isso, Herodes, ele, no encontro que tem, Herodes, na oportunidade que ele tem de estar com Jesus, ele o despreza e ele o escarnece. Judas, na oportunidade que ele tinha, o que acontece? Ele trai. Na oportunidade que Judas tinha de estar aprendendo ainda mais, de acompanhar Jesus até o final, de ser um homem que realmente pudesse contemplar a fidelidade de Deus, o que acontece com este homem, Judas? Ele é reconhecido até no dia de hoje, em qualquer lugar do mundo que você vá, como o traidor, aquele que entregou a Jesus. Mas tem também esta mulher, que entra na casa, sem pretensão alguma, sem se importar com o que os outros vão dizer, sem se preocupar com o que vão falar dela, não se importando o que estava sendo servido à mesa, mas o que ela queria era honrar o nosso mestre. O que eu aprendo com um texto como este? É que cada um fez o que cada um fez com a sua oportunidade. O que Herodes fez com a sua oportunidade? Desprezou, escarneceu. O que Judas fez com a sua oportunidade? Traiu, fingiu que era amigo, fingiu que era companheiro. Mas esta mulher, com a oportunidade que ela teve, ela entregou, quebrou o vaso, derramou sobre Jesus, e assim ela sacrificou a sua oferta. Herodes, Judas e esta mulher, ela representa 3 tipos de pessoas no texto. Herodes, ele representa aquela pessoa que não tem interesse em servir a Deus. Na realidade, o que aconteceu com Herodes era mera curiosidade. Herodes representa pessoas que são meros curiosos, pessoas que vêm até Jesus, mas ele só quer de fato que Jesus cumpre os caprichos dele. Herodes representa pessoas que, quando não é atendido por Jesus, sabe o que ele faz? Ele despreza, ele escarnece. Pessoas que vão ao Senhor, buscando do Senhor que possa fazer uma vontade que ele tem, mas quando ele é repreendido, quando não é atendido, ele faz como Herodes, escarnece. No encontro que teve Herodes com Jesus, ele podia ter a vida dele transformada.
Herodes podia naquela noite ter uma vida totalmente entregue a Deus, mas o que ele preferiu? Desprezar e escarnecer. E a resposta que Jesus deu para Herodes, e a resposta que Jesus dá a essa classe de pessoas que agem assim, é o silêncio. Não acontece nada. A pessoa não consegue evoluir, a pessoa não consegue prosperar no sentido literal da palavra, a pessoa só anda com a vida ruim, porque na realidade o interesse dela é somente poder desprezar e escarnecer a Jesus. E em Atos, no capítulo 12, no versículo 23, diz assim que por não dar glória a Deus, ou seja, que por Herodes não reconhecer a autoridade de Cristo, um anjo o toca e ele é comido por vermes, enche o seu corpo de vermes e morre. A classe que Herodes representa somente vai viver até o tempo em que o Senhor pode o tocar, na época que o anjo o tocar. Mas quando chegar esse tempo que o anjo toca, não há mais recursos, ele morre. E no caso de Herodes, morreu comido de vermes, comido de bicho. Já Judas, ele representa aquele que está sempre junto. Judas representa aquele que está sempre à mesa, que senta à mesa. Judas representa a pessoa que está com Jesus, que ouve as melhores mensagens, que contempla os maiores sinais, os maiores milagres. Aquela pessoa que anda com Jesus todos os dias, que vê Ele multiplicando pão, que vê Ele curando o leproso, que vê Ele dando vista aos cegos, que vê Ele transformando muitas pessoas, que vê Jesus fazendo grandes sinais, grande maravilha. Na realidade, Judas representa a pessoa que está sempre aos pés do Senhor, que até teve os seus pés lavados, que até teve assim o acompanhamento de Jesus, ouviu palavras que nenhum de nós ainda tivemos a oportunidade de ouvir, viu muitos sinais, mas ele é conhecido como um traidor. Ele é infiel, e a infidelidade dele é a marca que o acompanha. Quando nós ouvimos falar de Judas, sempre diz assim: ele é um infiel, ele é um infeliz, porque ele teve a oportunidade maior do mundo, ele trocou isso por 30 moedas de prata. E assim como Judas, que sai do sacerdote com as moedas do bolso, mas quando Jesus foi entregue, ele não usufruiu de nada. Assim é a pessoa também que troca Jesus por alguma coisa material. Chega um tempo em sua vida que aquilo que ele trocou, ele não consegue fazer nada. Troca Jesus por coisas. Ele troca as promessas de Deus por uma promessa de homem. Ele troca aquilo que Deus disse para ele que iria fazer acerca do Evangelho por uma promessa de recompensa humana. Há pessoas que são assim também, representadas por Judas. Está com o Senhor, à mesa do Senhor, está junto com Cristo, à mesa, ceando, comendo, participando, vendo milagres, sendo próspero, abençoado, mas só que a pessoa acontece que ela não consegue ser fiel, e na oportunidade que tem, o que ela acontece? Ela vai e consegue, em nome daquilo que ela acredita, ela vai e traz Jesus, às vezes não por moeda, mas por promessa, às vezes não por dinheiro, mas trai a Jesus
por algo banal, por algo passageiro. E o que houve de Jesus é: você quer fazer? Faz depressa. Você quer de fato trair? Então vai logo. Você quer de fato entregar as coisas mundanas? Então vai logo. Na realidade, o que acontece é que Judas, quando recebe a palavra assim, que vai logo, o que acontece? Ele sai, e a Bíblia fala assim, que já era noite. Judas, ele entrega Jesus, sabe quando? De noite. Judas, ele é infiel a Cristo, sabe quando? À noite. Judas vai fazer aquilo que não podia, sabe quando? À noite. Eu trago hoje um alerta para você, igreja, nessa noite. Muito cuidado com a noite. Muito cuidado com as noitadas que você passa. Muito cuidado com os lugares que você frequenta à noite. Muito cuidado com as festas que você é convidado para poder você ir à noite, porque você corre um sério risco de lá você trair a Jesus. O que acontece hoje é que o inimigo, ele é o mesmo sedutor de antes. E às vezes acontece da pessoa hoje cristã sair na noite. Ele sai na noite e às vezes o que acontece? Ele é uma pessoa que come à mesa, ele é servo do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, mas quando ele sai à noite, abre uma ocasião para fazer como Judas fez, de trair Jesus, de se entregar, de inclinar ao pecado, de pecar a cada dia. Eu tinha um pastor uma época atrás que dizia assim: olha, cuidado com os postes com as luzes apagadas. Quando ele falava para nós jovens, ele dizia assim: cuidado com os postes de luzes apagadas. Hoje ninguém mais fica em poste. Hoje as luzes apagadas dos postes não é mais o problema, mas como Judas saiu de noite, o texto é muito enfático em dizer: olha, ele saiu à noite. Igreja do Senhor Jesus, hoje eu trago um alerta para você. A minha mensagem hoje é de alerta para a sua vida espiritual. Tenha muito cuidado com a noite. As noites de hoje tem sido um convite para o adultério. As noites de hoje tem sido um convite para a pessoa poder estar fora dos caminhos do Senhor. As noites de hoje, onde o inimigo vai e embroma a pessoa, dizendo assim: olha, não tem problema, é só um beijinho, é só uma ficadinha, é só um momentinho. Não, irmãos, você serve à mesa, você come na mesa, você anda com Jesus, você aprende com Jesus, é Ele que te sustenta, é Ele que cuida de você, é Ele que te ajuda, é Ele que está todo dia na sua vida, é Ele que intercede, é Ele que te cobre, é Ele que te abençoa, é Ele que faz todas as coisas na sua vida. E assim não podemos nós cedermos ao pecado, cedermos à noite, podemos trair a Jesus, porque senão não seremos mais discípulos de Cristo, e sim de Judas, que sai à noite e traz. Mas você, em nome do Senhor Jesus Cristo, não vai ceder à noite, porque o Senhor te alerta nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, dizendo: muito cuidado com as noitadas. A nós que somos casados, eu não saio à noite sem a minha esposa, irmãos. A festa que tem, nós vamos juntos. O lugar que nós frequentamos, restaurantes, sempre juntos. Se vamos ao aniversário, certamente estaremos juntos. Se vamos a um casamento, com certeza estaremos juntos. Por quê? Porque a noite é um perigo.
Porque na noite o inimigo tem enganado muitas pessoas, e hoje eu quero trazer esse alerta para você, que Judas foi assim, e quando ele chegou com as moedas de prata lá, para nada mais servia, porque ele não tinha mais prazer, o que acontece com ele é um remorso terrível. Judas tem aquele remorso em seu coração, e assim o que acontece depois disso, ele tira a própria vida, por causa que ele não conseguiu mais caminhar com Jesus. Porque o homem que ouviu tantas mensagens, porque o homem que ouviu ali, esteve aos pés do Senhor Jesus, está certo que estava escrito que um ia trair. O que eu estou trazendo para hoje é um paralelo da vida de Judas com a nossa, para poder trazer essa advertência a nós, igreja do Senhor. Temos muito cuidado para não sermos um traidor em relação a Jesus. E o que acontece hoje é que o remorso de Judas o levou à morte. E tem pessoas hoje que também estão cheias de remorso na casa do Senhor, dizendo assim: olha, eu não tenho forças para voltar, eu não tenho mais forças para poder servir a Deus, eu tento voltar, mas eu não consigo, eu tento levantar as minhas mãos para poder aceitar a Cristo de novo, mas parece que tem um peso que me puxa para baixo. Isso é remorso. Tem pessoas que dizem assim: hoje eu já tentei, mas eu não consegui, eu quero continuar a servir a Deus, eu quero voltar a servir ao Senhor, mas me parece que tem um trem que me puxa para trás, eu não consigo. E hoje há uma palavra do Senhor em Isaías 41:13, dizendo assim: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te segura pela tua mão direita e diz a você: não temas, que eu te ajudo. O que o Senhor está dizendo para nós nessa noite, que é Ele quem nos fortalece. O que o Senhor está dizendo para nós é que Ele é quem nos ajuda e nos sustenta, e Ele não quer me perder, Ele não quer te perder. Ele não quer que nós venhamos voltar para as coisas do mundo de novo. Ele não quer que nós sejamos um discípulo de Judas, que anda à noite pecando, que anda à noite errando, que anda à noite traindo, que anda à noite fazendo coisa errada. O que Ele está dizendo para nós nessa noite é: eu quero vocês para mim, eu fortaleço vocês, eu ajudo vocês a caminhar, eu te sustento, porque o Senhor, Ele tem prazer em nos renovar e trazer para nós uma vida nova, para que nós possamos caminhar junto a Ele. Para Judas não houve mais jeito, não coube o arrependimento, e o fim dele foi remorso e morte. Mas para você, há esperança para você. A minha mensagem fala de oportunidade. A minha mensagem hoje fala de uma oportunidade que nós temos. E o que nós vamos fazer com essa oportunidade que nós temos hoje? Vamos praticar o que Herodes praticou, o desprezo ao Senhor? Nós vamos fazer o que Judas fez, em trair ao Senhor e continuar no caminho da traição? Ou hoje nós vamos fazer como uma mulher que chega na casa despretensiosa, que chega na casa sem querer aparecer, que chega na casa ali com o coração totalmente voltado à adoração, que entra naquele ambiente dizendo assim: eu preciso de chegar até a Jesus, eu preciso de honrar o meu mestre, eu preciso de entregar a minha oferta ao Senhor. Jesus assentado ali, não deu tempo nem de ele levantar para receber aquela mulher, não deu tempo de ele ir lá recepcionar aquela mulher, simplesmente ela chega no ambiente, e quando ela chega no ambiente, fala assim: não vai ter tempo de eu derramar óleo aos poucos, porque eu vou ser interrompida na minha honra.
eu vou ser interrompida porque os homens não vão deixar. O gargalho é fino, o óleo sai muito pouco na boca da garrafa, na boca do vaso. O que eu vou fazer para eu poder conseguir completar a minha adoração? O que eu vou fazer para poder completar a honra que eu vou dar ao meu mestre? Eu vou quebrar para poder ser mais rápido. Eu quebro este vaso, coloco em outro recipiente, e Jesus assentado naquela mesa, ela vai e quebra aquele vaso, pega aquele nardo puro, aquele unguento que estava ali, e vai e coloca ele todo na cabeça de Jesus. O que o Senhor procura, sabe o que é? Verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esta mulher representa a igreja, representa uma igreja imaculada, representa uma igreja convertida, representa a pessoa restaurada por Deus, que até um dia era como Herodes, que desprezava a palavra, desprezava o Senhor, que às vezes foi como Judas, viveu no pecado por muitos anos, traiu a Jesus por muito tempo, mas que hoje está lavada, está remida pelo sangue do Cordeiro. Eu quero pedir hoje a você, que fique sobre os seus pés por um instante. A palavra de hoje é uma palavra de alerta para você. E eu quero hoje dizer a você, nesta noite, que talvez você andou pelas noites na vida. Eu quero me dirigir a você que talvez por um instante, por alguns tempos, você foi como um Judas. Você comia à mesa. Você conhece Jesus, sabe o que Ele tem na sua vida. Mas por algum momento você desviou dos caminhos do Senhor. Você até disse por esses dias: eu não tenho força, eu gostaria, mas eu não tenho forças para voltar. E também para você, que ainda não conhece o Senhor, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e hoje o que eu estou te dando, sabe o que é? Uma oportunidade. Judas procurava oportunidade, esta mulher procurava oportunidade, e Herodes procurava oportunidade. Todos tiveram sua oportunidade, e hoje você tem a sua oportunidade.